Vamos embora, vamos, tá tudo ok? Tudo ok aqui na minha tela. Então vamos começar, galerinha. Mais esse episódio, sexto episódio do Simbora Projetar. Esse programa, nessa sequência de lives, nessa primeira temporada. E o tema de hoje é: quando e por que fazer uma visita técnica? Tá? Vamos falar aqui sobre a importância da visita técnica. Quando, por quê, como, aonde. Então vamos começar aqui. O que é a visita técnica? Tá? O que eu chamo de visita técnica? É o momento em que você vai marcar com o cliente e você vai conhecer o local. A visita técnica é aquele momento, é a visita que você vai fazer no local onde você vai fazer a decoração da festa, tá? Então você marca o cliente, pode ser num buffet, pode ser no salão de festas, pode ser na casa da cliente, pode ser em um restaurante, em um espaço de festas, né? Em um playground de shopping, sei lá, pode ser em vários locais, pode ser em qualquer local, mas pode ser num parque, né? Então é ideal, certo? É super importante que você faça essa visita antes do dia da festa, logo no momento onde você vai, logo, inclusive, se der para essa visita técnica ser até antes de você fazer o projeto digital, eu ainda recomendo, certo? Por quê? Porque aí você já faz o projeto digital, né, com base lá no espaço onde você vai decorar, tá? Então eu acho super essencial fazer essa visita técnica, e a visita nada mais é do que você realmente, de fato, fazer uma visita no local da festa. Não é visitar a cliente, não é ir na casa da cliente para fechar o contrato, tá? Isso não é visita técnica. Não é tipo, mas Yara, eu fui lá na casa da cliente e aí para ela poder fazer assinar o contrato, né, fazer o pagamento de 50% do valor que eu fechei com ela. E aí, isso aí eu já fiz a visita. Não, isso não é a visita técnica. A visita técnica é você ir no local onde você vai realizar a festa, tá certo? Onde a festa vai ser realizada. Então, é muito importante, logo de cara, entender logo isso para que a gente não fique nessa confusão mental de achar que, eu fui lá na casa da cliente, então eu já fiz meu papel, já fiz a visita técnica. E aí você pode se perguntar assim, mas uma ligação resolve, né? Uma ligação resolve, não precisa eu ir no local não, porque uma ligação com quem? Primeiro, uma ligação com quem? Com a cliente, certo? Mas a cliente vai me mandar as fotos, sei lá, um vídeo, vai fazer um vídeo do local. Gente, isso não resolve, tá? Isso não resolve. É claro que se você não puder fazer a visita técnica em hipótese nenhuma, se a cliente ela não puder acompanhar, se o local não puder lhe receber, por qualquer motivo que seja, não der certo de jeito nenhum, aí a gente vai ter que apelar para essas outras opções, tá? Mas o ideal é você ir no local. Então, a ligação ela não resolve, ela só resolve em última instância, em última situação. Não tenho como ir de jeito nenhum, né? Não tem o local, não tem como me receber, a cliente não tem como ir comigo, sei lá, qualquer uma dessas hipóteses assim que você fique impossibilitada totalmente de fazer a visita, aí tudo bem, aí a gente tem que apelar para ligação, para vídeo, para foto, né? Para esses outros recursos, tá certo? Mas não resolve não. Por que fazer a visita técnica? E aí agora vamos o porquê da visita técnica. Antes de eu te falar o porquê, eu vou mostrar para vocês aqui agora essas fotos, tá? São 3 fotos. Essa decoração aqui, ela foi uma decoração que... Primeiro de tudo, isso aqui são 3 exemplos de decorações que eu fiz,
sem ter visitado esses locais, tá? Sem ter visitado esses locais. Então, já a primeira coisa. Aí eu vou dizer pra vocês o que foi que aconteceu e aí vocês automaticamente vão entender aqui o porquê de fazer a visita técnica, certo? Pra gente poder fechar esse raciocínio. Então, vamos aqui. Essa primeira foi a decoração da Dona Socorro. Essa decoração da Dona Socorro, ela foi uma decoração que eu fiz em um parque. Aqui de Fortaleza não, de uma cidade vizinha aqui em Fortaleza. E exatamente por esse motivo de ter sido feito na cidade vizinha, e foi muito rápido, a filha da Dona Socorro que falou comigo e me pediu, no meio da semana, me pediu uma decoração já para o final de semana. Então eu já tinha a minha agenda da semana, eu tive que abrir um horário, inclusive, para poder ir fazer essa decoração para ela, tá? E aí eu fui e pedi fotos do local. Só que o que foi que aconteceu? Lá nesse parque onde eu fui fazer a decoração do Nosso Socorro, ele é um parque que ele tem uns quiosquezinhos, sabe? E esses quiosques, eles são enormes. Aí, tipo, quando tem evento lá, a galera vai fazer evento lá, normalmente é aniversário, eles disponibilizam esses espaços desses quiosques para que as clientes, elas recebam, né, os seus convidados, possam organizar o local e receber os seus convidados lá. Então tem mesa, tem cadeira, tem algumas mesinhas lá, inclusive que eles disponibilizam para se a gente quiser utilizar na decoração. E ela tinha falado que tinha essa mesinha pretinha aí, no formato tipo de um carrinho, né, de doces, estruturazinha de ferro com um tampo de madeira. E aí a filha da Dona Socorro falou para mim, disse: Ciara, lá tem essa mesa que tu pode utilizar e eu quero que tu utilize ela, achei ela bonitinha, aí tu leva alguma coisa, só pouca coisa, pra casar com ela, porque eu vou levar pouquíssimas coisas, não teve personalizados, enfim. Então tá certo, vou levar poucas coisas e tal, vou organizar a festa da Dona Socorro. E aí, gente, eu não peguei mais detalhes, sabe? Eu só peguei essa foto da mesa e peguei essa foto do local. Nessa época eu não tinha atentado ainda para essa questão da visita técnica, que eu fazia, mas isso não era, tipo assim, eu fazia quando dava certo, eu não priorizava a visita técnica, sabe? Então eu fui fazer essa decoração. Quando eu cheguei lá para montar, o que foi que aconteceu? Quem mora aqui em Fortaleza sabe do que eu tô falando. Aqui tem vento demais. Vento mesmo. Ventania. E lá, por ser um parque, por ter muitas árvores, por ser um espaço totalmente aberto, porque esses quiosques, eles têm só umas colunas assim, que cobrem o teto, e é todo aberto assim ao redor dele, sabe? Então, por ser totalmente aberto, num lugar muito cheio de plantas e tudo, vocês imaginam o tanto de vento que tinha aí. Quando eu vi que era um espaço aberto, aí o que foi que eu fiz? Eu peguei os meus pés eu tenho uns pés aqui de cano de PVC que eles são bem pesados. Eu coloquei cimento dentro deles, então ficou bem pesado mesmo. E aí eu levei esses pés para montar o painel nesse dia, porque eu achei que ia ser o suficiente, né? E aí a situação que me aconteceu foi o seguinte: eu armei a estrutura de painel e coloquei ela no canto. Não tinha colocado as mesas ainda. E aí, enquanto eu fui pegando outras coisas, bateu um vento e o meu painel saiu andando, sozinho. E eu, caramba, quando eu olhei assim, foi meu irmão que foi montar comigo essa decoração aí. Foi no meio da semana e tudo, foi meu irmão mais novo que foi montar comigo. Aí a gente olhou assim, vale meu Deus, o painel tá andando, ele saiu deslizando no chão. A parte do painel, ele não conseguiu ficar em pezinho assim, ele virou assim um pouco, mas mesmo assim a força do vento era tão grande que ele ainda saiu andando assim, ó, arrastando. Os pés não aguentaram a pressão. Gente, que desespero. Aí eu em outra cidade, né, na cidade vizinha, mas em outra cidade, não sabia nem onde eu podia comprar algum outro tipo de material, nem nada, e nem tinha tempo para isso.
Aí eu disse, não, vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos ver o que a gente tem de material aqui. Minha sorte é que eu ando sempre com linha nylon. Linha nylon não falta nas minhas coisas. Então, o que foi que eu fiz? Amarrei, passei um monte de linha nylon segurando esse painel nessas colunas, nas duas colunas mais próximas das laterais dele. Passei linha nylon da lateral do painel para a coluna, tanto as das laterais como a de cima, né? Então aí sim eu consegui fazer com que esse painel ficasse, mas como era tecido também, o tecido ele ficava fazendo isso, ó. Por mais que ele tivesse muito esticado, mas ele mesmo assim, né, ele ainda tem um pouco de flexibilidade, então ele fazia isso, ele se mexia, sabe? Meu Deus do céu, que loucura. Então a minha sorte aí nesse dia foi que não tinha balão, porque se tivesse balão, aí o bicho tinha me pegado mais ainda, né? Porque para eu segurar esses balões, para eu prender esses balões aí, ia ser uma outra complicação. E a salvação foi eu ter levado a linha nylon também, né? Porque se eu não tivesse levado a linha nylon. Mas isso só aconteceu por quê? Porque eu não fiz a visita, eu não percebi, eu não tive como saber o tanto que o vento é forte lá. Hoje, se eu for fazer uma decoração lá nesse parque de novo, eu já sei o quanto que lá é ventilado, sabe? Eu já sei o quanto que lá é super ventilado. E aí eu já não erro mais, eu já levo estruturas mais pesadas, né? Já levo um material extra para fazer essa fixação desse material. E inclusive esse material que é colocado na mesa, né? Itens decorativos os mais levinhos, ficou tudo preso com fita embaixo. Por quê? Porque o vento também carregava esse material, sabe? Então ficou tudo muito bem amarrado, muito bem amarrado mesmo. Os balões debaixo da mesa, né? Eu não levei balão quando eu falei balão, eu tô falando do arco de balões do painel, tá? Eu levei uns balões e coloquei assim na parte de baixo das mesas, pra cobrir aí. Deixa eu tirar a minha foto aqui do meio. Toda vez que eu mexo aqui, eu mexo no canto errado. Meu senhor, peraí. Pronto. Tá aqui. Pronto. Ó, tem esses balões aí embaixo dessas duas mesas que eu coloquei. Mas o resto, tudo bem, esses balões muito bem amarrados, né, pessoal do Insta? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Os balões muito bem amarradinhos e, alguns itens, né, que ficaram na mesa muito bem presos com fita também. Tá? Fita 3M, fita para segurar mesmo. Então, uma das coisas, né, do porquê que é importante você fazer a visita técnica. Você conhecer o local, inclusive para sentir essa questão, para perceber essa questão da ventania, para ver se não tem muito vento. Porque uma casa de praia, por exemplo, né, você vai precisar de toda uma estrutura a mais para você poder prender esse material, para que a tua decoração ela fique fixa. Tu monte ela e tu fique despreocupada, sem medo da decoração desabar no meio da festa, né? Já pensou um negócio desse? Deixa lá a decoração e aí depois tu fica sabendo que a tua decoração ela virou, desabou lá no meio da festa da tua cliente. Que desespero, né? Que desespero. Então, é super importante, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, aí vamos para essa segunda decoração. Inclusive, essa decoração foi um dos meus primeiros desafios, sabe? Essas decorações que eu utilizo aqui para mostrar para vocês, a maioria delas são da época que eu tava no começo. Por quê? Porque foram os meus piores erros, né? Foram os meus erros mais grotescos, assim. E aí claro, eu compartilhando os meus erros aqui, vocês vão aprendendo. Então, a maioria dessas que eu trago aqui era da época do início, mas isso aqui, tipo, essa festa aí foi um dos meus primeiros desafios. Essa aí do meio, que foi a festa, né, dos filhos do meu primo. O meu primo, ele tem um casal de gêmeos e tem uma outra mocinha com 1 ano de diferença. E todos eles, todos os três, são do mesmo mês. É a Giovana, o Isaac e a Lara. Então, o que que acontece? Quando eles fazem a festa de aniversário, eles sempre fazem a festa de aniversário dos três já, tudo junto. Por quê? Porque é tudo no mesmo mês. Então,
Então eles já fazem mais para o final do mês, né? Que é para poder já pegar as duas datas e faz a festa dos três. E aí, nesse ano aqui que eu fiz essa decoração, o Isaac, que é rapaz, queria o tema futebol. E a Lara e a Giovana, elas queriam tema slime. Era a época que o slime estava no auge, né? Então, foi o que aconteceu. A mãezinha conversou comigo, a mulher do meu primo, né, a esposa do meu primo, conversou comigo, Yara, tem um desafio pra tu. Eu quero na mesma mesa, eu não quero duas decorações, eu quero uma só com esses dois temas. Te vira e vê o que tu consegue fazer pra mim. Eu, beleza, sem problemas, eu gosto desse tipo de desafio. Eu gosto desse tipo de desafio, então pra mim sem problema nenhum. Aí eu, beleza, quais são as cores que tu quer para tema slide e quais são as cores que tu quer para tema futebol? Fechamos as cores e aí eu fui desenvolver a ideia. E a melhor ideia que eu achei foi palette, né? Por quê? Porque aí eu botava o kit de palette e aí eu colocava os criativos do jeito que vocês estão vendo aí, né? Eu coloquei os criativos aí, ó, do painel. Hoje de manhã nós falamos sobre criativos, né? Então eu coloquei os criativos aqui para o tema futebol e coloquei os criativos aqui, ó, com o nome dele, coloquei colorido, o nome deles, cada um com seu nome, a sua idade aqui no final. E esses desenhos aqui de slime, tá? Então utilizei isso aí. Dividi painel, dividi mesa e dividi a parte de baixo também, onde tinham algumas lembrancinhas, alguns personalizados. Ficou tudo divididinho, né? Cada um no seu tema. E montei essa decoração. Só que essa decoração ela teve um problema também. Eu também não fui visitar, ela só falou pra mim: Yara, a decoração vai ser no salão de festas aqui do meu prédio. E já me enviou as fotos. Ela já tinha, quando ela foi fazer a reserva do salão, ela bateu as fotos e me enviou as fotos do salão de festas. E eu me confiei, né, nessas fotos. Que foi que aconteceu? Que foi que aconteceu? Por eu ter me confiado nas fotos de novo. Aluguei esse kit de pallets, marquei com a empresa, né, com quem eu aluguei o kit todinho. Os painéis, a mesa, caixotes, esse mini cavalete pequenininho e tinha um outro cavalete maior. Então aluguei o kit todinho, né? E aí combinei no dia da montagem eles irem montar lá, eles irem deixar lá. Aí chegou os painéis, eu recebi tudo. Quando eu fui colocar esses painéis de pallet, o que foi que aconteceu? O teto do salão de festas era baixo. Não dava para o painel ficar em pé, para o pallet ficar em pé. E eu não tinha como diminuir, porque o painel de pallet é o painel inteiro. Não tem, só se eu fosse cortar, eu não ia cortar um pedaço do painel da mulher que eu tava alugando, né? Então, eu fiquei assim, sem chão. Eu disse, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Nesse dia, quem foi montar essa decoração comigo foi Lawander. E aí, o que foi que a gente fez? Ele disse, vamos tentar ver aqui como é que a gente pode fazer. E aí, a gente tentou colocar o painel em pé. Quando a gente foi colocando assim mais para trás, a gente percebeu que ele se encaixava no teto. Que, inclusive, as estruturas de madeira, né, quando a gente faz estrutura de painel de ripas de madeira, a gente encaixa no local. Encaixa no local e se tiver algum ganchinho assim por trás da parede que dê para você só prender para poder dar uma fixação melhor, beleza. Se não tiver, não tem problema, porque se ele ficar bem encaixadinho, ele não cai, ele não vira, ele fica totalmente fixo, né? Então, foi a salvação da gente. Esse painel, ele nem ficou reto, não, tá? Ele nem ficou retinho assim, não, ele ficou assim, ó. A parte de cima ficou mais para trás, né? Porque a gente foi subindo ele dessa forma. Então, quando ele bateu em cima, a gente só fez empurrar ele um pouco mais, que era exatamente para ele poder fixar, para Deus o livre esse painel escorregar e cair e machucar alguém, né? Então, foi uma coisa que a gente fez, que deu certo também. Mais uma vez eu tive sorte, né? Deu certo, mas poderia ter dado errado, né? E por quê? Por quê? Só porque eu não fui conhecer o local e não tirei as medições. Então aí vai mais
mais um outro motivo do porquê que a visita técnica é importante. É você ir fazer a visita técnica e você tirar as medidas do local onde você vai montar a decoração. Porque com essas medidas, né, que você vai conseguir trabalhar melhor, fazer um preenchimento melhor do espaço, né, perceber o tamanho do espaço, porque no olhômetro eu sou muito sem noção de espaço, de tamanho, sabe, de nada, eu sou sem noção demais. Uma foto para mim não é o suficiente, eu já percebi isso, hoje eu tenho mais consciência disso, porque essa questão, tipo, uma foto para mim não é o suficiente. Eu vejo a foto e eu nunca acerto o tamanho. Eu sempre acho que é menor ou que é maior do que o tamanho do local, do que o tamanho real do local. Quando eu chego, eu sempre tenho uma surpresa. Então eu sou totalmente sem noção para essas coisas, sem noção nenhuma. E a foto ela não dá dimensão também, né? Então a pessoa bate uma foto de um local, pronto, você fica ali sem ter medidas. E aí é importante que você vá e tire essas medidas exatamente para isso, para não ter que passar por esse tipo de situação, tá? Porque eu lembro que, inclusive, quando eu fui fazer esse aluguel, a moça falou para mim a altura do painel. Ela falou o tamanho, né? A largura e a altura. E eu disse, não, tá tudo bem, tá ok, entendeu? Porque eu achei que não se passou pela minha cabeça que esse painel não ia caber lá. E aí passamos por essa situação. Então, mais uma outra situação que eu passei porque eu não fui fazer a visita e mais um motivo do porquê que a visita técnica é importante, certo? Essa terceira foto que eu coloquei aí para vocês, para mostrar aqui para vocês, também foi uma outra decoração que também foi super rápida. Essa segunda que eu mostrei pra vocês, eu tive tempo de pensar, eu tive tempo pra tudo, pra organizar essa festa tranquilamente. Mas eu só não fui fazer a visita mesmo porque não fui, porque me confiei nas fotos. E aí, tipo, mais essa da Dona Socorro e essa outra aqui, eu não fui fazer a visita, certo? Então essa outra aí também foi uma outra situação que eu passei que poderia ter sido uma situação muito tensa também, porque eu fui fazer essa decoração e aí percebam que eu levei aí uns apliques, né? Fiz uns recortes, o tema era redes sociais, era um evento de umas blogueiras e aí elas entraram em contato comigo, pediram que eu fosse fazer lá uma decoração para elas, enfeitasse lá só uma parte do local onde elas poderiam bater fotos, né? Porque ia ter um DJ, ia ter lá uma entrega de umas premiações para elas, essas coisas. E aí o tema era redes sociais. Mas elas queriam só um local para elas baterem foto na frente. E ela, beleza. Me envia as fotos do local. Era essa festa aqui foi num hotel. O nome daquele hotel, meu Deus? Vila Galé. Ele é um hotel chiquérrimo aqui no Ceará. Ele fica na praia do Cumbuco, sabe? E lá é gigante. E eu nunca tinha ido lá, sabe? Eu fui nesse dia pra montar essa decoração aí, montar esse layout aí pra essas meninas. Aí o tema era redes sociais, né? Enfim, eu fui, era super distante da minha casa. Super mesmo, um local muito longe. E aí eu fui bem preparada, né? Levei muitas coisas, inclusive eu tinha levado material para montar um painel, montar uma estrutura de painel, tudo, tinha lá os desenhos que iam ficar na frente e os balões que eu levei foi para fazer um arco de balões nesse painel. E aí o que foi que aconteceu? Quando a moça entrou em contato comigo para eu ir fazer essa decoração, ela me enviou fotos do local. E era uma área, um espaço aberto também, sabe? E eu olhei e achei que o espaço era muito pequeno. Eu disse, cara, não dá pra fazer quase que nada aqui. Não dá pra fazer quase nada. Então eu vou levar um painel tamanho médio, porque eu não sei nem se eu vou ter espaço para colocar um painel desse tamanho. Vou levar um painel do tamanho médio e vou levar balões. Vou comprar balões aqui nas cores do Instagram
né? Que aí eu fiz as nuances do Instagram, se vocês perceberem, do símbolo antigo. Então eu comprei balões nessas cores e levei. E eu comprei balão em grande quantidade. A minha sorte foi essa, eu levei uma quantidade grande de balões, tá? Quando eu cheguei no local, gente, era um espaço imenso, 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 enorme, enorme. Chega, eu fiquei assim, sem chão. Aí foi Laonda também, que foi nesse dia comigo. E eu olhei pra Laonda, pelo amor de Deus, o que que a gente vai fazer? Porque, porque, tipo, eu trouxe muito material, mas olha o tamanho desse espaço. O painel que eu trouxe vai ficar pequeno para isso aqui. Fora que também tinha muito vento e não tinha onde eu fixar, não tinha onde eu tacar a linha nylon, que nem eu fiz no painel do Socorro, né? E prender e amarrar em outros cantos. Não tinha como eu fazer isso. Caramba, aí parei, pensei. Eu não tinha feito projeto digital, foi muito rápido. Nessa época eu já fazia o projeto digital, mas eu não fiz o projeto para elas, né? Peguei só a ideia, também foi coisa assim de uma semana para eu estar lá já montando essa decoração. E aí eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa que fique bonita. Aí botei a cabeça para pensar, né? Aí tive a ideia, disse, vou fazer uma parede de balões. Tô com balão suficiente aqui para fazer uma parede de balões. E beleza, e foi isso que nós fizemos. A maior parede de balões que eu já fiz na minha carreira como decoradora. É de alta, né? A gente pensa e a gente olhando para essa foto aí, não dá para ter uma dimensão, né? Mas se eu disser para vocês, ó, não utilizei nem estrutura de painel, esses balões, né? Eu fiz linhas de balões nas nuances, né? Para poder fazer as nuances do Instagram. Então eu fui fazendo essas linhas e fui colocando elas em sequência. Essas linhas de balões, elas ficaram presas numa porta, tinha uma porta aí atrás desses balões tem uma porta. E elas ficaram presas atrás. Eu passava a linha, a gente passou a linha por cima da porta, colocava um pezinho, não coloquei peso, a gente amarrava no tranco da porta assim embaixo. Então ficou uma linha zona assim por trás da porta, sabe? E essa porta aí, ela tinha em torno de uns 4 metros de altura. É porque pela foto não dá pra gente ver, não dá pra gente ter essa dimensão de tamanho. Então, daqui pra cá eu tenho entre 3 e 4. Eu acho que tá mais pros 4 do que pros 3. Que era muito alto. Eu olhava assim pra cima e a só voltava a se acabar. Muito, muito, muito alto mesmo, sabe? E ainda fiz aqui um pouquinho mais pra frente para poder, né, deixar sobrando aqui para ter esse volume e colocar esses apliques aqui. Então, eu me virei nos 30 para resolver a situação e, por sorte, né, eu tinha levado balão suficiente para fazer uma parede de balões tão grande assim. E ficou muito bonito, né? Elas gostaram muito, bateram várias fotos e tudo. Eu fiz essa decoração aí em troco de divulgação, né? Então elas entraram em contato comigo, falaram comigo, Yara, a gente vai fazer um evento e tal, e aí vai ser uma reunião das mini bloggers, né? Então são as mini blogueirinhas, as menininhas, a coisa mais fofa do mundo. 2, 3 aninhos, tudo blogueira já. Aí elas fazem a reunião, vão elas com as mães, e aí lá tem os patrocinadores, tem os eventos, tem premiação, tem sorteio, tem fotos, tem muita coisa que elas fazem durante essa programação. E aí eles me chamaram, né, me pediram para ir fazer aí esse painel aí para elas baterem fotos nesse dia. E aí era em troco de divulgação, né? Eu ia lá, montava lá e elas pegavam as fotos e me divulgavam e me marcavam. Aí eu sei que eu fiz, deu certo também, eu dei sorte, né, nessas 3 vezes. Mas o susto, eu acho que dos 3, assim, o que eu fiquei mais assustada foi com esse do Vila Galé, foi exatamente com esse das blogueiras.
porque é muito grande, era muito grande o local. Quando eu vi as fotos, os vídeos, eu achei que era um local pequeno, entendeu? Foi isso que eu me assustei. Eu achei que era um espaço bem pequenininho. E aí, quando eu fui montar essa decoração, era imenso demais, era muito grande, entendeu? Então aí é por isso, né? São por esses motivos aí são 3 motivos. Eu tive outras situações também, mas aí eu ficaria a noite todinha falando aqui, né, dos meus perrengues na minha carreira, na minha carreira de decoradora. E aí eu não vou passar a noite toda falando aqui os meus perrengues pra vocês, né? Esses 3 aqui já tá bom. Enfim, aqui são 3 situações que eu aprendi, entendeu? Hoje eu não faço mais sem fazer a visita, não. É somente numa situação que eu realmente não possa. Pode acontecer uma situação. Também não vou dizer, não, vou ter que dar meus pulos de qualquer jeito, a visita vai ter que ser feita. Não é bem assim, né? Não é bem assim, tá? É ideal, mas existem as exceções, né? Existem as exceções. E aí são infinitas situações que podem te impedir de fazer essa visita. Mas aqui eu já dei, né, motivos bem plausíveis do porquê que a visita ela é importante. E aí ainda tem gente que diz assim, ó, ah, Yara, mas isso é gasto de tempo e de dinheiro. Né? O tempo que eu levo para ir fazer essa visita, o dinheiro que eu gasto com gasolina, com transporte para ir fazer essa visita, sabe? Mas tu imagina o dinheiro que tu perde se tu não tiver a sorte de ter como corrigir as situações, né, os imprevistos. Tu imagina o quanto que tu pode perder se der alguma coisa de errado, né? Alguma coisa de muito errado na hora que tu for montar a decoração da tua cliente e a tua cliente não gostar do layout. Então, eu prefiro evitar esse tipo de situação, de verdade mesmo, eu prefiro evitar. Por isso, né, por essas e outras, aí, essas situações aí que eu falei, que eu já acabei de falar pra vocês, eu não deixo, tá certo? De fazer. Inclusive, tem uma parceira minha, blogueirinha, que já tá com 2 anos, que eu já fiz o aniversário dela 2 anos seguidos, e esse vai ser o terceiro. O aniversário dela é em março, né? E ela já disse que quer fazer a festinha dela. E eu não tô fechando contratos, não tô fazendo festa ainda, mas estamos com boas expectativas, né, em relação ao mês de março, então já estou comprometida com a decoração dela para o mês de março, sabe? E assim, já marquei com ela, ó, vamos combinar da gente ir lá no local, ela vai fazendo um buffet, tudo que ela faz na festa dela é parceria, né? Então ela foi lá, visitou o buffet e tudo, e aí já fechou lá com a mulher e tudo, mas a decoração ela quer que eu faça. Se eu vou fazer. Então, eu já disse pra ela, beleza? Então, no início de fevereiro, a gente já tem que ir marcando logo uma visita para eu conhecer o local, para a gente ver qual é o espaço onde eu vou montar a decoração, quais são os outros espaços que vão ser que eu vou precisar decorar, como é que você quer, para a gente poder ver tudo direitinho. E aí, início de fevereiro, no máximo, eu tô indo lá fazer essa visita. Inclusive, quando eu for, eu mostro lá o making of, eu mostro lá nos stories para vocês, né? O espaço todinho, vou mostrando aí, vou filmando e vou mostrando isso para vocês no stories do Instagram do Engenhando Festas, né? Eu ainda não posso fazer stories no YouTube ainda, né? Que eu ainda sou pequenininha no YouTube, ainda sou formiguinha no YouTube, então ainda não posso fazer esses stories, mas já lá no Instagram eu documento e eu mostro lá tudo pra vocês, tá certo?
E aí vem, né? Você pode estar pensando assim, mas Yara, se eu já conheço o local, se você conhece o local e se você já tem as medições do local, então não precisa você ir, né? Não tem o porquê. A visita técnica ela é para você conhecer o local e pegar essas informações do local, tamanho, né? Ver se fica no sol, se a decoração for uma decoração, se for de dia, né? Se a festa for de dia, ver se vai ficar no sol as coisas, para ver a questão dos materiais, ver a questão dos balões que vai utilizar. Né? Esses balões mais baratinhos no sol eles papocam tudinho, tem que comprar um balão melhorzinho, né? Então, para ver essas coisas, ver se vai ficar no sol, ver a questão de ventilação, né? Se tem muito vento ou se não tem, ou se é mais tranquilo, não sei. Tem que ir conhecer o local para ver essas coisas e fazer as medições mesmo, medir onde é que vai ficar a decoração, beleza, então vamos ver aqui, ver como é que é a parede do local, que a tua cliente ela pode querer, ela diz assim, pode dizer assim, né, que tá na moda danada agora, fazer aqueles círculos de balão, que é o círculo vazado, né, então ele é só os balões, e aí aberto, fica aberto no meio, para tu colocar isso na frente de uma parede que tá lisinha como essa aqui, fica lindo, fica perfeito, dá super certo. Mas se a parede estiver toda desgastada, então aí vai ser necessário você fazer o quê? Refazer a parede falsa, né? Fazer uma parede falsa para ficar por trás. Porque uma parede mal feita vai ficar feio. Vai ficar feio atrás. Então é ideal fazer a visita para ver todos esses detalhes, tá certo? Para ver todos os detalhes, ver todos esses detalhes mesmo. Para ver, inclusive, às vezes tem certos cantos, por exemplo, eu fui fazer uma decoração de 15 anos, foi antes da pandemia, foi a última, festa que eu fiz ano passado, antes da pandemia. Foi uma festa de 15 anos. Foi na Casa das Palmeiras, aqui em Fortaleza, né? E aí eu fui lá fazer a visita, inclusive até perto aqui da empresa. Aí eu fui lá fazer a visita, a gente combinou e tal, tinham 2 espaços lá. Inclusive a gente tinha que decidir em qual desses espaços que ia ficar a decoração. E aí eu fui, dei a minha sugestão, né? Dei as minhas sugestões. A menina que foi fazer a parte do buffet móvel também já foi nesse dia. E aí cada um foi dando as suas sugestões, a gente foi casando todas as ideias e tudo já saímos de lá tudo organizado. A decoração vai ficar aqui, o tamanho do espaço é tal, e como é que eu vou trabalhar essa decoração. E lá dentro, tinha esse outro espaço lá de dentro, que era o espaço onde ia ficar o DJ, a aniversariante disse que queria um painel e alguns balões pra lá também, né? Um outro painel só pra galerinha bater foto na frente. Então, todos esses detalhes aí a gente já viu, né? Nesse dia da visita, já ficou tudo organizadinho no dia da visita, tá? Mas se você já conhece o local, então a visita técnica ela não se faz necessária. Se você já tem todas as informações do local. Se eu for fazer uma decoração lá, nesse parque, né, que é na cidade vizinha, que é o Engenhoca, que é em Aquiraz. Então, se eu for fazer uma decoração lá, eu já não preciso mais fazer a visita lá. Eu não fiz nem da primeira vez, né? Mas como eu já fiz uma decoração lá, eu já sei, né? Eu já tenho todas as informações que eu preciso de lá. Então, eu já não preciso ter todo esse deslocamento para ir lá, tá certo? Então, vamos lá. Aí eu coloquei aqui o jeito certo e o jeito errado, que eu sempre gosto de comentar, né? Jeito errado. Mas se a cliente envia as fotos, dá certo, né? Se você tem esse tipo de pensamento aqui, vamos tentar tirar esse pensamento da cabeça agora, porque eu inclusive acabei de dar eu acabei de dar um exemplo para vocês que a foto não resolve, né? Então, assim, a não ser, sabe o quê? Que a cliente ela envia as fotos e as medições do local.
Mande a altura e largura do local. Mande todas as informações que você precisa. Se todas as informações que você precisar a cliente lhe enviar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se ela não enviar, né, e tudo, e normalmente dimensão a cliente não vai com a fita métrica no local medir. Normalmente elas não vão, né? Elas não fazem isso. É tarefa, aí fica essa tarefa pra gente. A gente tem que fazer isso aí, resolver, né? Resolver essa parada, tá? E o jeito certo, fecha contrato e faz a visita. Gente, isso é importantíssimo. Olha essa sequência aqui. Pelo amor de Deus. Fecha contrato e faz a visita. Nessa sequência, não faz a visita antes de fechar o contrato, certo? O projeto digital você pode fazer antes do fechamento de contrato. A gente já conversou sobre isso semana passada, né? Mas a visita técnica, não, tá? Eu não recomendo. Eu não vou dizer que você não pode fazer, porque quem sou eu para dizer o que você pode e o que você não pode fazer na sua empresa, tá? Mas eu não recomendo. Por quê? Por quê? Porque às vezes a cliente ela tá só sondando ali, tá só fazendo uma pesquisa de preço, né? Ela tá só entendendo ali o que é o teu trabalho e tudo, tá querendo pegar alguma ideia, sei lá. E aí, tu faz a visita, conhece o local, para tu fazer a visita, tu tem os teus gastos também. Tu gasta tempo e tu gasta dinheiro, tá? Tu gasta tempo e tu gasta dinheiro. Por quê? Porque tu precisa se deslocar. Então, ou a passagem do transporte público, ou o Uber, ou a gasolina do teu carro, ou da tua moto, do teu veículo. Então, você tem os seus custos para você fazer a visita técnica. E se você faz a visita e a cliente não fecha, mas eu gerei uma experiência, como tu falou lá no projeto digital, mas esse tipo de experiência aí eu não considero válida. Eu não considero uma experiência de sucesso, certo? Como é a experiência do projeto digital. Então, eu recomendo o quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já fiz visita técnica, né? Eu sou a laranja aqui, eu sou a laranja. Eu vou, passo pelas coisas, né? E aí eu trago aqui para vocês não, para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Por quê? A cliente ela estava querendo um orçamento, tudo, passei um orçamento para ela e tal. Ela, não, vamos lá no local para tu ver. E eu acabei indo, né? O que era para eu ter feito na hora que ela falou isso? Era para eu ter dito assim, não, pô, tranquilo, a gente marca lá de conhecer o local. Assim que a gente fechar o contrato, a gente já faz logo esse agendamento da data, que é para a gente poder ir agilizando aí todo o processo da sua festa. Pronto, né? Eu não disse, eu só vou depois do fechamento do contrato. Olha a forma como eu falei, né? Eu não bati o pé e disse, não, eu só vou depois, igual a Chiquinha com chave, né? Cruza os braços. Não fiz isso. Não bati o pé e disse, eu só vou depois que o contrato estiver fechado. Desse jeito, eu disse isso, mas eu disse de uma outra forma. Vocês estão entendendo? Então também tem essa questão de como você se comunica, né? E era o que era para ter feito. E aí, dito e feito, fui nesse dia, fiz a visita, né? Peguei a cliente na casa dela, ela disse, na hora de ir, ela ligou para mim e disse, Ara, passa aqui na minha casa e tal, não sei o que, por favor, e me pega, porque meu marido saiu e tal, não sei o que. Então eu fui, peguei a cliente na casa dela, era perto do local, né? Mas, contudo, porém, todavia, peguei a cliente na casa dela, fomos lá, fizemos a visita, dei todas as minhas ideias, todas as minhas sugestões e tudo. Saímos de lá, deixei ela em casa, e aí quando eu pensei que a gente ia descer e fechar o contrato, ela disse, tá bom, então muito obrigada, eu vou analisar, e aí qualquer coisa eu entro em contato com você. E eu fiquei assim, caramba,
né? Caramba, tá bom, tá certo, vamos rezar aqui, vamos torcer os dedos para ela fechar esse contrato, para eu não ficar achando que eu trabalhei de graça, né? Ficar com essa sensação de que eu trabalhei 100% de graça. E ela não fechou, né? Até hoje, estou esperando ela fechar esse contrato comigo, então ela não fechou. Então, assim, por isso que é bom você fazer a visita depois, tá? Depois do fechamento do contrato, porque ali você já tem uma certeza, já tá certo que você vai fazer aquela festa. Aí tudo bem, aí a visita tá ali dentro, né, do teu pacote de decoração, ok? Então a sequência que eu acho certa é essa: fecha o contrato e aí depois tu faz a visita técnica. É o que eu recomendo. Se você quiser fazer antes, pode fazer, é uma opção sua, mas eu recomendo que faça depois, tá certo? Por esse motivo mesmo, tá? Por esse motivo. O jeito certo ajuda inclusive no desenvolvimento do projeto, né? Inclusive tem aqui embaixo. Eu coloquei essa observação porque realmente ajuda. Quando você vai lá e você faz medida, se eu tirar a medida aqui do tamanho dessa parede, né? Digamos aqui, essa parede aqui, ela deve ter uns 3,5 metros, sei lá, uns 4 metros. É basicamente da altura lá do... É do tamanho do portão lá do Vila Galé, que eu fiz a minha parede de balões. Então, eu, sabendo essa altura aqui, né, eu sei qual é o limite do meu painel. Eu sabendo qual é o tamanho do espaço, eu sei até... Eu sei... isso é importante para eu saber qual é o tamanho do painel ideal, se vai caber um arco de balões, né? Se eu colocar um painel muito grande que fica do tamanho, vai dar certo eu colocar o arco de balões, né? Vai ficar cobrindo o painel, então é melhor diminuir o painel, sei lá, esses detalhes, tá? Então ver esse tamanho, ter uma noção, ter uma dimensão do espaço e também essa questão né, ventilação, se vai ficar no sol, todos esses outros detalhes, tá? Outra observação que eu coloquei aqui: levar a trena e analisar tudo do local. A trena para poder tirar as medições e analisar tudo do local, né? São esses outros parâmetros, essas outras coisas que eu tô comentando aqui com vocês, tá? Então, muito importante isso, muito importante mesmo a visita técnica. E aí aqui o passo a passo, né? Um passo a passo bem legalzinho aqui, uma sequência de passos aqui para vocês, de sugestão aqui para vocês, que é o que eu faço aqui na minha empresa. Que fechamento de contrato, primeira coisa, fechamento do contrato. Depois do fechamento do contrato, a visita técnica. Depois da visita técnica é que eu faço o desenho, que o desenho é um projeto digital. Ou que eu faço do zero ou que eu finalizo, né? Que lembra que eu falei para vocês semana passada que às vezes, dependendo do caso, eu faço um esqueleto de um projeto digital para já enviar para cliente, né? Então vai depender dessa situação, mas tipo, finalizar o desenho aí, tá? Primeiro eu fecho o contrato, depois eu faço a visita técnica e depois é que eu finalizo o meu projeto digital. Por quê? Porque o projeto digital ele já vai estar todo dimensionado de acordo com o tamanho do espaço. Tudo vai estar, né, na dimensão certa, no tamanho certinho, vai ficar tudo bem ajustado, tudo bem casadinho. Então, eu preciso das informações que eu vou coletar lá da minha visita técnica para eu poder finalizar com sucesso, né, o meu projeto digital, o desenho do projeto digital. E aí, depois que eu faço o desenho, apresento o desenho para a cliente vai dar as sugestões dela, eu faço os reajustes, a gente bate o martelo do projeto digital e depois que a gente bate esse martelo, aí entra para a parte da execução, que é o que? O executar a festa da cliente, o montar a festa da cliente de fato, né? Então, dentro aí da execução e dentro de cada bolinha dessa aqui, tem um monte de ramificações que eu poderia fazer, né? Que eu poderia sair puxando. Mas aqui são os tópicos principais para a gente ter uma noção aqui de sequência, né? Qual é a melhor
sequência de trabalho. Para mim, diante de todos os testes que eu já fiz, hoje eu trabalho dentro dessa sequência aqui, tá certo? E aí, a execução, inclusive, ela vai contar o quê? Vai contar o período pré-festa, né? Porque você não trabalha só na montagem da festa. Tem um período que você trabalha antes, que é o período onde você vai providenciar todo o material que você vai levar para aquela decoração. Então, se tem criativos, vai providenciar os criativos, painel, estrutura de painel, móveis, tapete, tudo aquilo que você não tem, se você vai comprar, se você vai alugar, o que vai precisar você encomendar, né? Pedir para outras pessoas fazerem. Então, muito cuidado com essa questão. Tudo que você vai encomendar para uma outra pessoa, tudo aquilo que você vai terceirizar. O que eu terceirizo? Um exemplo de coisas que eu terceirizo. Bonecos de feira. Não bati a foto dos bonecos da Moana que eu prometi semana passada. Vou bater. Esqueci total. Mas eu vou bater, só sozinho vou postar lá no Instagram do Engenhando Festas, tá? Então, bonecos de feltro eu terceirizo. Painel sublimado eu terceirizo, porque eu não faço painel sublimado. E aí, todas essas coisas, quando eu faço a encomenda para uma data antes da festa. E eu boto bem antes. Por quê, gente? Porque infelizmente já aconteceu situações de eu dizer a data certa, a festa é no dia tal. Então, eu quero receber um dia antes. E a pessoa não me entrega um dia antes, não me entrega nem no dia da festa. E eu tenho que me rebolar, eu tenho que me virar pra fazer algo diferente. Ou então conseguir um material igual ou parecido. E ainda ter que se explicar para cliente. Que eu acho uma das piores partes, é ter que se explicar para cliente. Porque, assim, se é uma coisa que eu estou responsável, se é o painel, quando a cliente ela fecha o contrato comigo, a responsabilidade é minha do painel. Se eu vou encomendar para outra pessoa, para cliente, não interessa isso aí, entendeu? A responsabilidade é minha. Então, para eu explicar para cliente, são situações muito chatas, entendeu? São desgastes desnecessários. Por isso que sempre que eu preciso, a não ser comida tem que ser pro dia, né? Mas essas outras coisas assim, eu sempre coloco data antes. Se a cliente fecha o contrato comigo com antecedência, eu tenho tempo aí suficiente, eu encomendo para bem antes. Eu encomendo logo para uma data bem antes da data da festa, para evitar esse tipo de problema. E fica a dica aí para vocês também, tá? Tem muita gente aí que trabalha com pontualidade, que consegue ser pontual, mas tem outros profissionais que têm uma demanda muito grande e que se você não ficar no pé, eu não gosto de ficar no pé de ninguém, sabe? Então, tipo, se você não ficar no pé, ela não cumpre os prazos. E tem profissional que mesmo você ficando no pé, acaba não cumprindo os prazos também, tá certo? Então é melhor a gente se precaver, né? Porque tá tudo nas mãos da gente. Tudo que é referente à decoração da festa da cliente está nas mãos da gente. É fato, isso é um fato, tá? Dica prática, combine tudo com a cliente. Eu sempre digo isso, sempre estou dizendo isso para vocês, né? Sempre se comunique com a cliente em tudo. A cliente ela tem que aprovar tudo que você está fazendo. Yara, mas eu tenho uma coisinha aqui que eu quero acrescentar, que é uma surpresa, que é um brinde que eu quero dar para a cliente. Tudo bem, esse item aí, que é para ser uma surpresa, tranquilo, fica de fora. Você não tem que prestar conta, né, de uma surpresa que você vai fazer para o seu cliente com ela mesmo, porque senão vai deixar de ser uma surpresa. Mas todo o resto, né, combine com a cliente, inclusive a visita técnica. Como esse exemplo, né, da minha blogueirinha lá, que eu tenho parceria com ela. Olha, tudo bem, fechou, o evento vai ser no local tal, vai ser no buffet tal. Então, quando for no início de fevereiro, já que a festa dela é só em março, a festa dela é em março. Mas agora, para o início de fevereiro, a gente já vai marcar uma data para ir lá e é início mesmo.
Início mesmo, bem até o dia 10 de fevereiro no máximo, a gente está indo lá fazer uma visita para eu conhecer o local, eu conhecer o espaço e ver onde que ela quer que eu trabalhe, né? Que ela quer que eu trabalhe. Ela já foi lá, no dia que ela foi conversar com a dona do buffet, ela fez uns vídeos, né? E fez umas fotos. E eu achei o local imenso. Mas, como eu falei pra vocês, né? Eu não tenho noção nenhuma de espaço. Eu sou totalmente sem noção para essas coisas. E tem vários espaços lá. Então eu tenho que saber qual é o espaço que ela que ela quer que coloque a decoração dela, onde que os convidados vão ficar, coletar todas as informações. Aí a gente vai marcar uma data e nós vamos lá juntas, né? Vamos se encontrar lá pra eu conhecer o local, tá certo? Então combina com a cliente, tá? Combina com a cliente. Eu poderia inclusive ir fazer a visita sem ela estar lá, né? Fazer, já que é num buffet, eu poderia combinar só com o nome do buffet, eu sou a Yara, vou fazer a decoração da fulaninha de tal. Inclusive, essa blogueira, ela é Yara também, né? Só que ela é Yara com Y. E aí eu poderia combinar só com o nome do buffet, né? Vou lá e faço. Mas eu perguntei pra ela qual era a disponibilidade dela, da Yarinha, né? Falei com ela, disse, Yarinha, qual é a tua disponibilidade da gente ir se encontrar lá? Você vai com sua mamãe, e aí a gente se encontra lá e tudo, já falei com a mãe dela também, aí a gente vai só marcar a data. Falta só a gente marcar mesmo a data, tá certo? Beleza? Então tchau, tchau, até amanhã. Aguardo vocês nas lives de amanhã, tá? Beijos, boa noite. Tchau.